Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo por aqui na comunidade e hoje eu quero falar sobre 6 regras para se ter uma vida boa, né? Não é para ter uma vida de rei, até porque você mora no Brasil, né? Mas ter uma vida boa na medida do possível. Faz tempo que eu não gravo vídeos assim nesse estilo, né? Aqui para a playlist performance do canal e hoje eu decidi gravar um videozinho nesse estilo. Mas hoje também, cara, não é só no Brasil não, né? A galera ainda tá bem iludida com essa questão de sair do país, né? Claro que em países de primeiro mundo você com certeza vai ter uma vida melhor, mas não é o que a galera tá pensando não. E muitos parece que não saem daqui por conta da violência. Muitos parecem que saem daqui principalmente pela questão econômica do país. Mas lá fora também tá difícil, né? Você vê países de primeiro mundo, como por exemplo Canadá, né? Que as pessoas estão tendo dificuldade de manter sua vida. O custo de vida aumentou muito. O Canadá abriu a política de imigração, né? Incentivou a imigração e hoje lá tem muitos imigrantes. E quando o país recebe muitos imigrantes, o preço, por exemplo, da moradia começa a subir. Não tem moradia para todo mundo, né? E aí é a questão da demanda e oferta. Nos Estados Unidos, tem estado nos Estados Unidos, tem cidades que são mais caras, e lá a galera mesmo com 2 trabalhos não está conseguindo manter o custo de vida. Então a galera aí que mesmo trabalhando está indo morar na rua, né? Morar em carro, morar em motorhome. Aqui eu até fiz um vídeo, né, uma vez falando sobre a ideia de comprar um motorhome, mas a galera quer criticar, né? A galera quer criticar. Esperto vai ser quem comprar antes de começar a valorizar, supervalorizar, né? Porque eu fiz o vídeo, aí o pessoal veio comentar, né? Ah, mas o motorhome tem um preço de uma casa, quem consegue comprar um motorhome consegue comprar uma casa, mas não. Eu até fiz uma postagem uma vez mostrando lá o preço de um motorhome. Você encontra motorhome hoje, né? Ainda hoje você encontra motorhome por 30 mil reais, motorhome por 50 mil reais, 60, 70 mil reais, até mesmo um ônibus assim, né, mais arrumadinho, você consegue encontrar ali em torno de 60, 70 mil reais. Né? Eu vi vários anúncios na OLX, no Facebook, enfim. Né? Mas aí a galera só quer criticar, né? E com essa cultura aí de viagem, de nômade, talvez os preços subam. E se aqui os preços dos aluguéis começarem a disparar, com certeza vai subir, né? Porque os espertos vão comprar, vão usufruir daquilo ali e os atrasados vão chegar depois, como sempre. Mas enfim. Então a primeira regra é uma coisa que eu já falo aqui no canal, né? Não é segredo para ninguém. A primeira regra é não ter filhos. Eu preciso explicar? Cara, filhos é um dos passivos mais caros que você pode ter, né? Mais caros. Quando você tem um filho, você vai desembolsar uma grana absurda. Pode ser que alguém pense assim, não, mas o filho não é tão caro assim, tudo que você tem que dar é comida e não é tão caro assim. Mas você está pensando pela ótica errada. Porque você está colocando uma pessoa no mundo à força, contra a vontade dela, que já é um ato de egoísmo seu, né? Está pensando só em você, só na sua realização pessoal, e ainda vai colocar de qualquer maneira. Não é assim. Se você vai colocar um filho no mundo, você deveria dar a ele as melhores condições possíveis, até mesmo para ele competir, conseguir competir, porque a vida é isso, a vida é uma competição, né? Quando você passa um concurso, você está tirando a vaga de outra pessoa. Quando você acha um bom parceiro, uma boa parceira, você está tirando ele de alguém. É sempre assim, a vida é uma competição. Né? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, para ele ter condições de competir e ter uma vida minimamente confortável, né? Então você
talvez teria que pagar uma escola particular, e aí você já iria desembolsar ali, cara, R$ 1.000 por mês, né? Se você achar uma escola que custa uns R$ 600 por mês, você conseguiu fazer um bom negócio, se a escola for boa, claro, né? Mas vamos colocar aí uns R$ 1.000 por mês, né? E vai alimentação para uma pessoa só, se for alimentar bem, né? Você ter uma alimentação 100% saudável, você ia gastar fácil aí uns R$ 1.000, R$ 1.500, né? For comer proteína de qualidade todo dia, for comer frutas, legumes e todas as outras coisas que a gente precisa, ou que pelo menos falam que a gente precisa, ia gastar facilmente isso. Então você imagina tendo uma criança. Então eu não vou fazer essa conta aqui, tem uma playlist inteira minha aí falando sobre ter filhos, né? Eu já fiz essa conta, não vou refazer essa conta, mas filho é um passivo muito caro, né? Você imagina, se seu filho tem problemas no dente, tem ele que fazer um canal, ou imagina ter até que trocar o dente, quem vai ter que pagar vai ser você. Então filho é um passivo muito caro, além de hoje, né? Eu sei que tem a questão religiosa, muitos são religiosos e a religião manda ter filhos, mas cara, qualquer um que parar para pensar chega na conclusão de que não, cara, não vale a pena ter filho não. Além dessa questão financeira, da economia tá indo pro ralo, né? Agora, a maioria das pessoas estão tendo problemas financeiros, né? Além de ter isso, ainda tem a questão ideológica, questão cultural. Você tem essa porcaria aí, né? Que é o celular, que acabou com a sociedade. As redes sociais destruíram a sociedade. Você pode ver pesquisas sobre isso, você pode olhar o gráfico da piora da saúde mental, você vai ver que quando as redes sociais começaram a explodir do jeito que elas são hoje, né? Que esses problemas todos começaram. Então destruiu a sociedade. Destruiu, cara. A gente tá ficando menos inteligente, mais impaciente, ansioso, depressivo. Então destruiu a sociedade. Como que você vai competir com um objeto que dá acesso ao mundo inteiro na palma da mão? E as pessoas elas tendem, muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, a se interessar por conteúdos sensacionalistas, por fake news, e hoje as redes sociais elas estão colocando as pessoas numa bolha, né? Olha só o que nosso querido YouTube faz com você, o que as outras redes sociais fazem com as pessoas, né? Coloca numa bolha, te fecha, né? Te fecha, te fecha. E isso te prejudica. Então te fecha ali, você fica menos inteligente, porque você vê só a mesma coisa e acredita só naquilo, né? Fora que pode ter até uma certa manipulação, mas enfim. Então tem a questão da grana, a questão da dificuldade para você criar, né? Grande chance seu filho chegar na vida adulta e não querer trabalhar, e aí azar o seu, porque ele não pediu para nascer, né? Não querer trabalhar. Seu filho pode entrar em depressão, pode ir. Então, eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque eu tenho uma playlist inteira falando isso aqui no canal, né? Mas enfim. Então esse é o primeiro ponto, né? Não ter filhos. O segundo ponto pode parecer óbvio, mas se você olhar pelo que as pessoas fazem, então não parece tão óbvio assim, senão as pessoas fariam. Que é cuidar da saúde, mas cuidar da saúde demasiadamente. Porque quando você cuida da saúde, você está cuidando de você mesmo. Tanto saúde física quanto saúde mental. Você que, por exemplo, fica aí assistindo esses videozinhos curtos, né? Shorts, de outras plataformas também, esses videozinhos curtos. Isso danifica a sua saúde mental, né? De repente danifica até mesmo a parte física do seu cérebro, né? Tem vários estudos já sobre isso. Isso te causa muito mal. Você que come mal, né, cara? É só fast food, é só essas porcarias. Assim, a galera come, né? A galera é emocional, né? O que é ser emocional? Você não saber isolar o que você está sentindo e pensar no que é melhor para você. Então,
a maioria das pessoas agem ali, tomam decisões de forma imediatista. Ela quer o que faz bem para ela agora. Comer um fast food vai fazer bem para ela agora. Elas não conseguem pensar num longo prazo, né? A maioria das pessoas. Então elas não cuidam da saúde, né? E aí começam as doenças. Doença é prejuízo psicológico, prejuízo financeiro para você, prejuízo de todo tipo. Câncer, diabetes, pressão alta. Tudo isso vai lascando a sua vida, né? Hoje, se você é jovem, assim como eu sou, você talvez não se preocupe com isso, né? Seu corpo está tudo em dia, está tudo funcionando, mas o seu corpo ele vai te cobrar, né? Então, as pessoas elas procuram se lascar. É como se elas falassem, eu quero me lascar. Minha vida está muito boa, eu quero me lascar. Elas procuram se lascar. Hoje mesmo tem até essa modinha de fumar o vapor, né? Então, as pessoas parecem que estão sempre procurando uma coisa para se lascarem. E eu acho que cuidar da saúde não devia ser uma opção, não. Devia ser uma obrigação, né? Todo mundo devia cuidar da saúde. E sobre isso não tem muito o que falar, né? É só você refletir e uma coisa que talvez possa ajudar seria você tentar conviver, nem que seja um pouco, com pessoas velhas ou pessoas mais velhas, né? Não necessariamente velhas, mas mais velhas. Tentar ver, cara, como que muitas pessoas têm uma vida desgraçada, né? Tomar remédio, tem que gastar muito dinheiro, gastar dinheiro com antidepressivo, gastar dinheiro com remédio para dormir. Quando você começa a ver, cara, você olha assim, né? Você vê e fala, nossa, talvez isso te faça repensar, né? Te faça aí começar a praticar alguma atividade física, mesmo para quem aí é desanimado com a vida, né? Não é porque você é desanimado com a vida que você tem que se lascar ainda mais. O terceiro ponto, terceira regra, é você fortalecer os seus laços, né? É algo básico, algo simples. Um macaco sabe disso. Outro animal que vive em bando sabe disso. Mas a gente, que é tão inteligente, né? A gente não sabe, né? É algo básico. A coisa mais importante na vida de um ser humano são pessoas. E aí, você pode me olhar e me chamar de hipócrita. Porque aqui eu reclamo muito das pessoas. Mas eu reclamo das pessoas, dos outros, da sociedade. Apesar de que eu também fiz um vídeo falando de pessoas do meu bando, da minha tribo, né? Mas eu reconheço que elas são importantes. Porque não é uma coisa de você falar, ah, ela não é importante, então para mim não vai ser importante. Não é porque você não manda no seu corpo, né? Da mesma forma que você não consegue fazer o seu coração parar de bater e voltar a bater, você não consegue mudar isso em você, né? Tá no seu DNA. Então, pessoas elas são as coisas mais importantes. Se você pensar bem, tudo que você procura, mesmo quando você é um cara sozinho, tem a ver com pessoas, né? Ah, eu sou um cara sozinho, eu sou um cara solitário, eu sou um lobo solitário. Mas aí, você liga a televisão para ver pessoas. Você abre o YouTube para ver pessoas. Você vai jogar videogame, muitas vezes, para ver pessoas fictícias. Então, tudo gira em torno de pessoas, né? Tudo gira em torno de pessoas. Mesmo quando você é sozinho, você ainda vai ver pessoas. O maior entretenimento, pessoas, né? E você ter pessoas assim que você confia na sua vida, pessoas que você tenha um certo laço mais forte, isso dá muito sentido à vida, né? Não é à toa que as pessoas hoje estão doentes, porque parece que foi um plano, né? De quem manda no capitalismo, parece que foi um plano de pouco a pouco ir manipulando a sociedade para que a gente se tornasse individualista, né? E
nos tornando individualista, a gente se separa e se torna mais sozinho, né? Minha casa, meu dinheiro, meu trabalho, meus hobbies. Não quer ter filho, embora eu seja contra, mas eu estou só citando aqui, né? Não quer ter filho, não quer ter relacionamento. E aí a vida vai ficando mais vazia, né? Vai ficando mais vazia, vai ficando sem sentido. Ah, você tem dinheiro. Ah, você tem uma vida sossegada. Mas você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui, cara? Não faz sentido, eu estou acordando aqui, dormindo, mas não faz sentido o que eu estou fazendo aqui. Sente aquele desânimo, né? De repente você tem um carro, uma moto, dinheiro sobrando, mas sente o desânimo, não sente vontade de fazer nada. E talvez seja uma falta aí de pertencimento, né? Pertencer a um bando, pertencer a uma tribo. Não é à toa que as pessoas buscam pertencimento na internet, né? Mas o pertencimento real não é substituído, né? A necessidade. Então, talvez seja a necessidade de você pertencer a uma tribo, a um bando. Isso dá muito sentido à vida. Na verdade, eu posso dizer que isso é o sentido. Se você pensar bem, analisar bem, parece que isso é o sentido da vida dos humanos, né? Até mesmo, né, quando você pensa, viver para você pode te causar vazio, por incrível que pareça. Fazer as coisas sempre de uma ótica egoísta pode te causar vazio. Viver para uma outra pessoa, seja de um ponto de vista profissional, ter um trabalho de ajudar outras pessoas, levar mensagem para outras pessoas, seja de um ponto de vista familiar, cuidar de pais, né? Seus pais que precisam de você, ser uma pessoa que está ali para dar suporte de alguma forma, tentar fazer a vida de outras pessoas que convivem com você melhor, isso pode dar sentido à vida, né? Isso pode te preencher de certa forma. E quando você é individualista, e cá entre nós, a maioria de nós hoje somos, você não consegue isso. Por que muitas pessoas querem ter famílias? Por que muitas pessoas falam que se sentem muito realizadas tendo família? Né? Você está vivendo para os outros. Você tem uma espécie de missão, um sentido. E isso te dá sentido, né? Você não vai mais ficar questionando a sua vida. E, de certa forma, talvez você até esqueça do resto da sociedade, dos outros. E pode ser como se não existisse o resto, né? Não existisse os outros, só existe o seu bando, o seu grupo. Então, por isso que eu digo que essa também é uma regra para se ter uma boa vida, né? Porque, e coisas que eu estou falando aqui, para aqueles que levam a ciência como religião, você vai achar embasamento científico. Mesmo para quem é desanimado com a vida, mesmo para quem é niilista, parece que existe uma fórmula científica para você alcançar felicidade, né? Para quem não acredita em felicidade, então eu posso usar a palavra bem-estar subjetivo. Quando você, por exemplo, está com alguma coisa danificada aí dentro, né, quimicamente desbalanceado, você vai ter muita dificuldade para ter esse bem-estar. Mas você vai fazendo coisas ali, né, que juntas vão te trazer um bem-estar. Bem-estar o que é? Você não está em sofrimento, você não aconteceu nada demais na sua vida, mas você está tranquilo, você não está inquieto, você está em paz, né? Se você cuida da saúde, toma sol, pelo menos um pouco durante o dia, porque isso estimula também a produção de dopamina e vitaminas do corpo, faz atividade física, se alimenta bem e dorme bem, tem contato social, né, com sua tribo, tem alguma missão na vida, né, um objetivo, tem desafios na sua vida, né, aprender coisas, por exemplo. Quando você vai juntando todas essas coisas, você provavelmente vai chegar em um bem-estar. E o próximo ponto, próxima regra, se associe a pessoas mais fortes que você. Isso aqui pode parecer um pouco frio, talvez um pouco desonesto, mas aqui eu não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que eu faço, não estou dizendo para você fazer, só estou dizendo aqui
que é uma coisa que pode te ajudar a ter uma vida boa. Se você pensar, né, muitos aqui em canais Red Pill, em canais Black Pill, acabam incentivando o afastamento, acabam incentivando o isolamento. E eu sou culpado, né, por mais que eu não seja isolado, mas eu tenho uma forte tendência a ser isolado, né, uma forte tendência, já passou um período isolado. Mas, se você pensar, é muito mais inteligente você se associar a pessoas. Se você pegar a história da humanidade, você vê que muitas vezes o que fez a força, o que fez o poder foi a união. Você vê que empresas se associam, né? Quando surge um concorrente, empresas se fundem, somam força para tentar combater o concorrente e não perder o poder. Você vê que estados se aliam em guerras. Você vê que animais atuam em bando. Você vê que em vários contextos pessoas se associam. E você somar forças com quem é mais forte que você pode ser ainda melhor. Se você, por exemplo, cria uma espécie de micro-sociedade secreta e você é um cara totalmente frio, talvez até mesmo sem valores, está pensando somente no seu benefício, talvez você queira pessoas fortes. O que seria pessoas fortes? Ter uma network, essa palavra parece meio coach, né? Mas ter uma network, por exemplo, né? Você conhece pessoas que são médicas, você conhece pessoas que são advogadas, você conhece pessoas que podem resolver problemas para você, podem te ajudar de alguma forma. Já ouviu o que a galera fala aí, né? Que hoje tudo que importa para conseguir trabalho é o que indica. E o que indica é você se associar com pessoas mais fortes. Muitas vezes, né? Uma pessoa que tem uma empresa, uma pessoa que conhece pessoas que têm empresas. Mulheres fazem isso muito bem, né? Se associar com quem é mais forte, se relacionar com quem tem mais dinheiro que elas, se relacionar com quem tem mais poder social do que elas. Para quem assistiu a série Prison Break, sabe que o T-Bag ele estava sempre ali se associando com pessoas mais fortes. Quando ele não podia ser o mais forte, ele se juntava ao mais forte, né? E isso pode trazer vários benefícios. Por exemplo, se você conhece alguém, e aí vai de cada um, né? Eu não sou muito fã de puxar saco, não sou muito fã de... Muitas vezes eu prefiro me virar do que fazer essas coisas, mas aí vai de cada um. Você conhece alguém, está envolvido na política, ou que tem pessoas que estão envolvidas na política, você poderia até mesmo descolar um trabalho, né? Um cargo comissionado, alguma coisa do tipo. Então por isso que eu te falo que você se associar com pessoas mais fortes do que você pode trazer uma vida boa. Eu tenho um amigo que ele conhece muitas pessoas, né? Conhece enfermeiros, advogados, humoristas, conhece muitas pessoas, donos de hotel, conhece muitas pessoas, né? E cara, ele já teve oportunidade, ele estava lá vivendo a vida dele de boa, e ele é um cara muito carismático, estava lá vivendo a vida dele de boa, do nada, um colega dele, né, que veio de uma família que tem mais condições, inclusive o avô desse cara, tem uma rua com o nome do avô desse cara, né, com o sobrenome do avô desse cara, né? E aí esse cara é um cara aí que cara, que ganha mesada, né, ganha aí R$ 4.000 de mesada, anda de Audi, enfim, é um cara ali que a família tem uma certa condição, né. E aí esse cara do nada chamou ele para ser sócio de um bar que ele estava abrindo. Do nada. Ele não moveu um músculo. E aí você fica todo revoltado, né? Que você estudou, fez mestrado, fez doutorado, e nada. Talvez seja porque você não sabe jogar, né? Talvez seja por isso, né? Quando você faz mestrado, faz doutorado, faz isso, faz aquilo, tem gente ali que
não fez nenhum curso superior e consegue melhores oportunidades do que você, porque sabe jogar, porque sabe dominar o jogo social, né? Por isso que eu falo, né? Você se associar com pessoas mais fortes do que você pode também ser uma excelente maneira de tornar a sua vida melhor. Eu, pessoalmente, não tenho muito saco para fazer social, não tenho muito saco para puxar saco. Fiz isso uma vez, cara, intencionalmente, né? Plantei sementes e me renderam frutos. Colocaram dinheiro no meu bolso. Mas eu paguei um preço muito alto, que é ter que fingir, ter que suportar a pessoa, ter que puxar saco até que não, né? Mas teria que, enfim, cara. Então vai de cada um. E, bom, o próximo ponto, a próxima regra, talvez pareça um pouco esquisito quando eu falar, né? Mas é seja pessimista. Eu já fui um cara muito otimista, sabia? Sempre quando eu pensava em alguma coisa, queria alguma coisa, eu estava sempre olhando, sempre pensando do ponto de vista otimista. Querendo que, aliás, pensando que tudo ia dar certo. Até que eu me lasquei uma vez na vida e isso me abriu a mente, né? E hoje eu sou o contrário, eu sempre penso que tudo vai dar errado. E isso me ajuda porque eu vou falar uma frase. Essa frase talvez não faça sentido, mas se você pensar duas vezes, talvez ela comece a fazer. O último passo para você ser implacável é saber que você nunca vai ser implacável. Então, agora eu estou sempre pensando nas coisas que podem dar errado, sempre me adiantando, né? O que me coloca muitas vezes a 10 passos à frente de um possível problema. Quando o problema surge, eu já até resolvi. Ao invés de ficar pensando que tudo vai dar certo, eu sempre paro, observo, né? Um hábito na minha vida sempre está em observação. Isso até leva à próxima regra, mas enfim. Sempre está em observação para ver o que pode dar errado, para ver se tem alguma bomba relógio na minha vida. De repente você acaba caindo numa situação ruim, né? Você conseguiu um trabalho, estava tudo feliz, estava só levando a vida, né? Sem pensar e de repente você está desempregado, sem perspectivas, não tem como sair dessa situação porque você não foi pessimista o suficiente. Foi muito otimista. Então eu prefiro hoje ser pessimista. E eu sei que o mundo é mau, acabo sendo até paranoico, né? Teve até um vídeo que eu fiz uma vez, né? Tem um tempo já que eu fiz esse vídeo falando da relação entre o otimista e o pessimista. Tá cheio de otimistas se lascando feio na vida. Não que eu esteja falando do pessimista, o cara que fica em casa reclamando, fazendo vídeo reclamando da vida, ou assistindo vídeo de pessoas que estão reclamando da vida, com raiva do mundo. Não é desse pessimismo que eu estou falando. É do pessimismo de você olhar o lado ruim das coisas e até esperar as coisas ruins, né? Porque afinal, principalmente depois da internet, as pessoas se tornaram infantilizadas. Elas acabaram esquecendo o que é a vida, né? Pensa em uma realidade no tempo medieval e vejo como a vida seria sofrida, doenças, esforço físico e várias outras coisas. E a vida é isso, a vida continua sendo isso, só que com um pouco mais de tecnologia e de uma forma um pouco mais maquiada. Mas você ainda continua vivendo um corpo perecível
Eis o porquê eu falei, cuide muito bem da sua saúde. Você continua vivendo em um mundo com pessoas ruins, com predadores. Então ser pessimista pode te ajudar, e muito. Eu até fiz um vídeo falando sobre desespero antecipado, né? A arte de você se antecipar ao problema. Sua vida está boa, aparentemente não há motivo para você se preocupar, mas você deveria se preocupar. Até porque o mundo não para de girar, não para de mudar, a economia não para de mudar. Sempre surgindo novas tecnologias, tecnologias que estão sempre disruptando tecnologias antigas, fazendo trabalhos deixarem de existir, criando novas guerras. Ser pessimista pode ser uma coisa muito boa. E nos leva para a próxima regra, o próximo ponto de como ter uma vida boa, que é nunca parar de aprender. Parar de aprender muitas vezes significa se acomodar. E se acomodar, dependendo da interpretação, pode até significar ser otimista. Sempre aprender, mas não aprender bobagens, se possível, né? Se você quiser aprender tudo, aprenda tudo, mas se possível não aprenda bobagens, aprenda coisas relevantes para a sua vida. Observe, né? Pare para observar. Faça com que isso seja um hábito na sua vida, seja um hábito diário, semanal, mensal ou até anual. Sempre esteja observando o que está mudando na sociedade, veja as tendências, veja as notícias, o que está mudando, o que isso aqui implica. Lançar uma tecnologia chamada IA, mas será que essa tecnologia combinada com a robótica não vai causar algum problema? Não vai substituir a mão de obra das pessoas? Ah, mas o capitalismo depende do consumo, então eles não podem substituir todo mundo. Mas será que se um rico tem um robô para fazer comida, um robô para jardinar, um robô para levar o filho para a escola ou para cuidar do filho, um robô para fazer a faxina, um robô para produzir a comida, para buscar a comida, um robô para dirigir, será que ele precisaria que as pessoas consumissem, gastassem dinheiro para que ele tivesse dinheiro? Porque ele já teria empregados o suficiente, de forma quase gratuita, talvez ele tenha um robô para fazer manutenção. Por que ele precisaria de mão de obra paga? Então sempre vê as tecnologias, sempre vê o que está mudando. Ah, o governo decidiu isentar quem ganha até R$ 5.000 de imposto de renda e vai tributar mais as pessoas que têm mais dinheiro. Ah, o governo está querendo mexer no IOF. O governo está querendo tributar os dividendos. Então sempre viu o que isso significa, sempre estar observando, né? E se adiantando. As pessoas estão ficando mais individualistas. As pessoas estão tendo menos filhos. Estão se relacionando menos. O que isso significa? Bom, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que é certo? Cara, hoje eu estou um dia mais perto da morte, um dia mais velho. Será que eu devo me preocupar? Por mais que um dia eu vá partir, será que vale a pena viver do jeito que eu vivo? Porque eu só tenho um dia, só o presente, né? A qualquer momento eu posso ter um infarto, um AVC ou coisa do tipo. Será que eu não estou desperdiçando tempo? Então sempre está em observação, né? Observar, tanto observar dentro quanto observar fora. Isso você nunca vai parar de aprender, né? Surgiu uma tecnologia, pesquise, talvez busque pensadores, sociólogos, economistas. Tem a tecnologia hoje, né? IA, tem o Gemini. Cara, adorei. Nem preciso assistir vídeos mais, né? Pra
saber o que está acontecendo, ter uma opinião de alguma coisa. Jogo lá e ela me resume tudo. Apesar de que o YouTube ainda é uma ótima ferramenta para você aprender, para você buscar coisas, né? Até mesmo para você aprender idioma agora que tem essa função do dublagem automática, fica ainda mais fácil você aprender outros idiomas, né? Então nunca pare de aprender, né? Sempre continue aprendendo, até mesmo que isso faz bem para sua saúde mental, né? Dizem que ajuda a prevenir o Alzheimer. Então aprender é muito bom, né? Conhecimento é poder. E agora, o último ponto e a última regra desse vídeo, que é controle o seu corpo. Pode parecer bobagem, principalmente se você nunca assistiu um vídeo meu, mas as pessoas elas não controlam o corpo delas, elas são controladas. Pessoas que têm uma reação exagerada, porque ao estarem dirigindo, o sinal abriu e tinha um carro atravessado. Aí começa, né? Pessoas que têm reações exageradas. Aquilo ali simplesmente é o corpo dela controlando ela, né? Se ela fosse racional, se ela controlasse o corpo, ela ia pensar: eu não vou ganhar nada me irritando. A única pessoa que perde com isso sou eu. Se eu decido buzinar para aquele cara, uma hora ou outra eu posso encontrar algum louco que vai estar armado, vai descer do carro e vai atirar em mim. Então eu não ganho nada fazendo isso. Espera aí. Eu ando comendo muito fast food. É muito bom, né? Eu tenho muita vontade. Nossa, quase não consigo resistir. Mas isso vai me trazer prejuízo. Isso pode entupir as minhas artérias, causando um AVC, causando um infarto. E talvez eu nem morra, né? Aí vou ter que viver sequelado. Isso pode me trazer problemas como obesidade. Além de que está levando muito dinheiro meu embora. Eu poderia estar usando esse dinheiro em outra coisa. Não, a partir de hoje eu vou me controlar. Nossa, eu tô com muita vontade de pedir um fast food agora. Azar, eu vou ignorar essa vontade e não vou pedir. Pessoas que têm gravidez indesejada por imprudência, é simples. Poderia ter usado a camisinha, mas não usou porque o corpo dela controlou ela. Eu vi, não sei se eu pesquisei isso no Gemini, trocando uma ideia, né? Fico trocando ideia com o Gemini. Não sei se eu pesquisei isso, mas eu vi, cara, e realmente faz sentido. Que pessoas que têm sucesso financeiro, apesar de que meritocracia não existe, mas colocando aqui, né, pessoas que tiveram mérito, tiveram algum sucesso financeiro, não foi o dinheiro em si, né? O que levou elas ao sucesso financeiro foi o autocontrole. O autocontrole, porque muitas vezes as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem, né? Você sabe que você não pode gastar, mas você gasta no impulso, é seu corpo te controlando. Então, pessoas que conseguiram controlar os seus impulsos, né? Pessoas que conseguiram ser pacientes, pessoas que conseguiram ser consistentes. Então, é importante você controlar o seu corpo. Em qualquer objetivo que você tiver na vida que seja um objetivo maior, perder peso, ganhar músculo, aprender um idioma, mudar de país, passar em um concurso, abrir um negócio próprio, guardar uma boa grana, você vai ter que aprender a controlar o seu corpo, vai ter que aprender a ter disciplina, vai ter que aprender a ter consistência. Sem controlar o seu corpo, a sua vida, provavelmente, vai ser uma porcaria. Se você deixar o seu corpo te controlar, sua vida provavelmente vai ser uma porcaria. Mas por mais que meu discurso muitas vezes ele seja voltado para uma ótica extremamente fria, racional, não quer dizer que eu não escuto a minha intuição, não quer dizer que eu não escuto os meus sentimentos que eles estão dizendo, mas eu sei o que é intuição, o que é sentimento, e eu sei o que é emoção, impulso, instinto. Se você controla o seu corpo,